Minha Vida em Dois Mundos, Gleides Oswald Leonardi. A escrita automática. De todas as formas de desenvolvimento psico-mental, eu acho que a escrita automática é uma das mais úteis e, ao mesmo tempo, um dos mais desconcertantes. Planchette vem sob a mesma categoria que a escrita automática. A escrita inspirada é muitas vezes apenas uma forma mais elevada do tipo automático. Neste último, a mão geralmente movida pelo espírito comunicador de forma totalmente independente da vontade do médium, que muitas vezes sente uma mão tocando ou orientando a sua própria, mas geralmente não tem ideia do que está sendo escrito por meio dele, ou o que virá a seguir. Às vezes ele pode começar uma palavra sem saber o que final dela será. O que o final dela será. Ele pode estar ciente das letras como eles vêm, uma por uma. As mãos de alguns automatistas são usadas tão rapidamente por vezes que elas cobrem uma imensa quantidade de terra em um tempo incrivelmente curto. Outros acham que um comunicador pode só usá-las de forma muito lenta e hesitante, e durante os primeiros estágios de desenvolvimento muito tempo pode ser gasto na formação de ganchos, círculos ou curvas. Isso normalmente acontece quando ambos, médio e guia, estão desejosos de obter uma forma de escrita puramente automática, o que às vezes leva um tempo considerável, como o guia pode ter mais dificuldade do que ele esperava em obter o controle completo da mão física do médium. Tal como no caso do estudante que determina desenvolver o estado de transe completo antes que seu controlador fale através dele. Eu mesmo fiz muito pouco em termos da real escrita automática. Se eu fizer a sessão com tal finalidade, eu mal consigo. Geralmente vem espontaneamente enquanto eu estou no meio da gravação de uma carta normal, e em seguida, de vez em quando, uma mensagem é interposta sobre a qual eu não tenho conhecimento algum, mas que posteriormente muitas vezes revela-se muito probatório. A fim de desenvolver a escrita automática, eu recomendaria ao aluno tentar sentar-se com alguma pessoa que já desenvolveu esse poder. Se isso não for possível, ele deve fazer a sua mente só para experimentá-la em certos momentos. Digamos, 1 ou 2 vezes por semana, de acordo com as suas circunstâncias. E ele não deve sentar-se por mais de meia hora e 1 hora a 1 hora. De qualquer forma, nos estágios iniciais, até que ele é capaz de dizer quanto tempo o poder dura sem ele, estando super cansado. Um lápis é melhor do que uma caneta. Um de madeira simples, de verniz ou polido e cuidadosamente lixado é bom. É melhor utilizar uma folha de papel grande, no caso da mão perambular, e cair uma pequena folha. A condição calma, pacífica é necessária para isso, como para qualquer outra forma de desenvolvimento psíquico. Pessoas empolgadas, nervosas, impacientes não devem tentar desenvolver a escrita automática. Eu deveria hesitar em recomendar essas pessoas para desenvolver qualquer tipo de poder mediúnico, até que aprendesse a controlar suas mentes em certa medida. Pode-se observar que a maioria dos médicos são indivíduos extremamente sensíveis. Sim, assim eles são, mas todos aqueles que encontrei verificaram qualquer tendência em si mesmo a indevida excitabilidade ou impaciência. Os médios cujos poderes se tornaram tão altamente desenvolvidos que eles pudessem ser colocados em algum serviço útil, um médico profissional que deu lugar ao nervosismo ou birras de qualquer tipo acabaria por tornar-se inútil para o trabalho público ou privado. O médium amador que deseja fazer um trabalho útil e probatório deve esforçar-se para atingir o controle absoluto sobre seus nervos e imaginação. Isso é especialmente desejável em escrita automática, já que, mesmo se o aluno inicia o seu desenvolvimento por estar com outra pessoa, mais tarde, muitas vezes ele terá que trabalhar sozinho quando ele desenvolveu o poder em certa medida. Em todos os casos em que a natureza da mediunidade torna o trabalho sozinho desejável, maior é a sabedoria e a prudência necessária para não exceder os limites de sua resistência física e mental,
e de manter uma perspectiva sã, feliz em tudo. Aqui estão algumas orientações que podem ser seguidas. Se a pessoa deve sentar-se sozinho e não ter nenhum amigo psíquico para aconselhar ou sentar-se com coloque o papel em uma mesa firme, descanse a mão sobre ela, segurando o lápis levemente. Deve haver alguma luz na sala que não deve estar direcionada ao papel ou ao escritor. Torne-se tão passivo quanto possível. Esvazie sua mente de qualquer problemas ou de interesses pessoais que possam ter sido ocupados durante o dia. A propósito, 6 horas da noite eu descobri um tempo muito bom, mas mais uma vez deve ser governado por suas circunstâncias. Muitas pessoas não são livres para sentar-se logo à noitinha e tem que esperar até muito mais tarde. Pessoalmente, eu nunca me sentei depois de uma refeição pesada ou mesmo comum. Não olhe para a sua mão ou esqueça. Depois de um tempo você pode sentir um formigamento na mesma ou uma ligeira pressão. Neste último caso, sua mão pode se sentir como se pretendesse deslocar-se por si só, como pode parecer para você. Deixe acontecer. Ela pode tatear sobre o papel e não produzir nada legível por algum tempo. Como seu guia espiritual comunicador pode estar praticando, descobrindo em que medida ele pode ter certeza de controlar o seu lado independentemente de sua mente. Algumas pessoas acham que tem que cobrir folha por folha de papel com uma série de curvas. Mas depois de algum tempo será visto que uma carta é mais ou menos perfeitamente formada aqui e lá. Diretamente você percebe isso. Fale com seu guia em voz alta ou mentalmente. Em voz alta é o melhor. Se ele está tentando controlar sua mão no sentido físico e está, portanto, total ou parcialmente funcionando em condições físicas no momento. E dizer-lhe que você tem discernido algumas cartas entre as curvas e os rabiscos. O número de letras legíveis deve então aumentar. E você vai encontrar palavras se formando e depois frases. Suponho que você continue por um longo tempo e nada vem exceto marcas indecifráveis e sem sentido no papel. Então eu deveria aconselhá-la a desistir de tentar com esse tipo automático de escrita para um momento e tentar o tipo mental. Em vez disso, neste você deve seguir instruções muito semelhantes às que eu dei em conexão com a mediunidade de transe, a clarividência ou a clariaudiência normais. Tenha o papel ao seu lado e segure o lápis, mas espere as palavras entrarem em sua mente, em vez de ir para o papel. Mais uma vez vem a pergunta: como posso saber se estou recebendo as palavras psicicamente de uma inteligente desencarnada ou de minha própria mente? Somente através da prática, chegando e verificando o resultado como em qualquer outra forma de mediunidade. A melhor maneira de fazer o certo é perguntar ao seu pretenso guia espiritual ou ao controlador para dar-lhe alguma informação que não é de seu próprio conhecimento. Possivelmente sobre um amigo, onde ele ou ela está, ou qualquer coisa que possa ser facilmente comprovada ou confirmada depois. Quanto a mim, eu preferi pedir ao guia para encontrar, se possível, algum parente que desencarnou, ou de outra pessoa bem conhecida, de um amigo que esteja na Terra, e para pedir o espírito para vir e dar-lhe algum detalhe de sua aparência, caráter, sua vida quando na Terra. Qualquer coisa que ele possa pensar que será probatório de sua identidade. Não faça perguntas ou testes elaborados e difíceis. Deixe o guia comunicador entre eles fornecer o material. Eles podem ser capazes de dar nomes ou iniciais, mas se eles não podem, não pedir-lhes para fazê-lo. Eles sabem que você quer tanto nomes e detalhes de prova quanto possível, e é melhor deixar essa questão para eles quando e como puderem. Como os detalhes são dados a você, anote-se o mais rápido possível, mas sem sensação de agitação ou pressa. Aparecerá para você como se estivesse escrevendo, como se fosse um ditado. Mas se seguir em frente, você pode achar que o comunicador ou o seu próprio guia escrevendo para ele irá gradualmente aprender a controlar a sua mão e a escrita, então, tornando-se automática. Como você progride neste desenvolvimento, você pode achar que o seu guia pode usar um método automático ou um inspirador alternadamente na mesma sessão. Ou ele pode usar o automático durante um tempo e o inspirador em outro momento. Apesar de eu ter aconselhado pretensas escrituras automáticas apenas para escrever certas vezes e não em qualquer conta para permitir-se controlado a qualquer momento ímpar, devo admitir que as únicas ocasiões em que foram controlados por escrita aconteceu inesperadamente, mas como foi normalmente apenas 2 ou 3 vezes num ano, não houve possibilidade de exagerar.
Somente em um período de cerca de 12 anos atrás eu recebi uma série curta de mensagens regularmente. Eu acho que elas vieram cerca de uma vez por semana. Nesses momentos a minha mão foi controlada e as mensagens vieram através de um homem que vive a uma longa distância em Cornwall, enquanto eu morava em Buckingham. E tudo que se refere a assuntos de que eu não sabia de nada. Eu só tinha visto esse cavaleiro 2 vezes. Declarações bem definidas foram feitas pelo espírito comunicador, muitos dos quais eram desconhecidos para o destinatário, que depois teve de verificá-los através de uma terceira pessoa, de modo que toda a ideia de telepatia entre nós foi excluída. Durante a guerra, uma senhora da África do Sul sentou comigo algumas vezes para o meu transe habitual, sentando-se a fim de entrar em contato com seu filho, que foi morto na guerra. Ela estava apenas na Inglaterra por 1 ano ou 2 e voltou para a África logo após o fim da guerra. Ela me pediu para escrever para ela de vez em quando. Eu fiz. Um dia eu sentei-me apenas para mandar algumas linhas, quando de repente eu descobri que eu não conseguia pensar em uma palavra para dizer a ela. Eu realmente sabia muito pouco de seu pessoal e tentei com dificuldade pensar em algum item de notícia que pudesse interessá-la. Enquanto eu me sentei lá tranquilamente, minha mente estava em uma condição ainda receptiva e passiva, devido à minha espera para o que eu pensei que seria uma inspiração normal. Eu senti que a minha mão queria mudar, embora eu não estivesse consciente do que iria escrever. Eu tinha começado a carta: cara, senhorita Ellie. Mas agora a minha mão começou a escrever a palavra mãe. Eu a deixei fazer isso e senti que queria fazer em um estilo apertado. Bastante curioso, mas algumas palavras foram escritas com um determinado grau de dificuldade. Senti minha mão e meu braço um pouco rígidos e mudaram bruscamente. Depois de alguns momentos, a velocidade aumentou e 2 ou 3 páginas de papel de anotações foram cobertas com uma letra pequena. Parte do tempo eu não tinha ideia do que estava por vir, mas de vez em quando eu soube o que a frase seguinte seria, enquanto minha mão estava realmente escrevendo a frase anterior. O comunicador terminou apenas como uma simples carta em que um filho muito carinhoso escreveria para uma mãe. E eu encontrei a minha mão assinando o nome do homem, um apelido que não foi o que sua mãe havia usado quando estava falando comigo sobre seu filho. Quando a escrita cessou, eu li mais do que 2 ou 3 frases, mas vi que elas eram de natureza íntima e privada, obviamente referentes à questão de família, então eu não gostaria de olhar todas as mensagens. Na verdade, eu tinha um forte sentimento de que não era para fazê-lo, então eu simplesmente acrescentei um pós-fácil, dizendo à senhora brevemente o que tinha acontecido e pedindo-lhe para não me achar muito louca em mandar a coisa toda como era, como por tudo que eu sabia, que poderia ter sido uma miscelânea sem sentido. Eu tinha tão pouca experiência pessoal de escrita automática. Mais tarde tive uma resposta dela, dizendo-me que havia compreendido perfeitamente todas as mensagens, que elas eram mais probatórias, me pedindo para enviar-lhe quaisquer outros que viessem. Vi que a comunicação tinha sido um grande conforto para ela, e assim que tive tempo comecei a sessão e esperei ansiosamente por seu filho vir escrever de novo. Mas não aconteceu nada, embora tivesse esperado por quase 1 hora. Tentei de novo sem sucesso. Em seguida, alguns meses depois, ao escrever para um outro amigo, de repente percebi que deveria escrever a senhorita Ellie, na África do Sul novamente. Peguei algumas folhas de papel maiores, e assim como eu tinha escrito algumas palavras com ela por minha conta, senti a mesma estremecimento firme anterior entrar em minha escrita. Mais uma vez o filho escreveu uma carta à sua mãe. E ela escreveu mais tarde, me disse que ele tinha que ser referido a uma série de reuniões espirituais que ela tinha arrumado e sobre a qual ninguém na Inglaterra sabia, mas que ela pediu mentalmente ao seu filho para ajudá-la com essa questão. Essa correspondência entre mãe e filho foi mantida por cerca de 10 anos. Às vezes não vinha nenhuma mensagem durante vários meses, e em seguida uma chegava em 2 ou 3 meses sucessivos. Nunca foi usada qualquer tentativa por mim. Talvez tal se deva porque eu estava sentado regularmente para minhas próprias sessões de transe, e o rapaz teve que esperar até que eu tivesse um tempo livre, ou já não tivesse sido psiquicamente esgotado antes que ele pudesse chegar para mim. Em seguida chegou um momento em que ele parou completamente. Sentei-me um dia e comecei a escrever a sua mãe, e em seguida encontrei-me rasgando a carta. Esperei alguns meses e em seguida tentei novamente. Comecei o meu costume, cara, senhorita Ellie, e fiz algumas observações como eu mesma, na esperança de que o filho viesse como de costume, mas nada aconteceu.
Eu estava com medo de que a mãe ficasse muito desapontada quando recebesse uma carta minha sem nenhuma mensagem do seu menino, como eu havia fazendo de vez em quando por mim mesmo, por alguns anos. Algo em minha mente continuava dizendo, não escreva mais. Mas eu pensei que era apenas um instinto egoísta para me resguardar do problema. E eu me forcei a escrever uma nota explicativa, dizendo à mãe que eu tinha sentido que seu filho já não vinha me ver. Mas que ocorreu-me que talvez ele soubesse que eu tinha um pouco de dificuldade com a minha mão. E pensei que poderia interferir com a minha escrita, mas que iria falar com ela mesmo e dizer que estava tudo bem com minha mão outra vez. E que eu sentia muito prazer em escrever por ele, se ele viesse para mim novamente. Uma noite, logo depois que eu havia postado esta carta, assim que me preparava para dormir, vi o rosto e a figura da mãe distintamente. Ela não falou comigo e só a vi por alguns segundos. Algumas semanas mais tarde, recebi uma carta de um de seus parentes, me dizendo que ela havia desencarnado. Por vezes, comparando, eu achei que ela deve ter se juntado a seu filho logo após o seu último comunicado através de mim. Então eu entendi por que ele não queria mais escrever para ela através de mim. Feda depois explicou-me que a sua única ligação comigo foi a psíquica, o que ele só foi capaz de usar através de seu grande amor e afinidade com a sua mãe. Quando ela foi removida da terra, ele já não tinha o poder de se comunicar comigo por si mesmo, mas sua mãe já havia tentado deixar-me saber que ela tinha desencarnado. E me lembrei mostrando-me a mim naquela noite antes de ir dormir. A escrita automática é uma forma mais útil, é uma forma muito útil da mediunidade, que pode ser usada para ajudar as pessoas que vivem a uma distância, talvez em um lugar afastado, onde não tem oportunidade de assistir uma sessão espírita ou círculo de qualquer tipo. Há tantas pessoas colocadas nesta posição, tive letras mais patéticas de pessoas. Uma em um local solitário na Gold Coast, outra na Índia, na verdade em todo o mundo. Seria mais útil se algumas pessoas psíquicas que tinham desenvolvido o seu poder de escrita automática suficientemente bem para lhes permitir obter uma certa quantidade de matéria fiável e evidente, formar-se-ia em uma pequena sociedade para o benefício das almas enlutadas e solitárias que estão isoladas em lugares afastados no exterior, ou até mesmo na Inglaterra, onde há pessoas que estão ligadas por seu trabalho, falta de dinheiro e assim por diante, de frequentar sessões ou tomar qualquer parte ativa nessas coisas, tanto como se vivesse no Saara, o longínquo local da Austrália. Algumas pessoas me dizem que nunca obtêm uma escrita automática verdadeira. Elas são plenamente conscientes de cada palavra que escrevem, mas sabem que não estão fornecendo material fora de suas próprias mentes. Na verdade, muitas vezes desconhecem qual será a palavra seguinte. Eu mesmo experimentei esse tipo, apesar de pensar que a relativa pequena quantidade de escrita que vem através de mim tem sido uma mistura da automática com a inspiradora. Não é apenas possível receber mensagens curtas de prova escrita automática, mas nos últimos anos tem havido algum trabalho maravilhoso feito desta maneira. Olhe para os manuscritos de Cleópatra, pela senhora Gertrude Cummings. Muitas pessoas aprenderam através da leitura deste livro e dizem que se destaca como uma obra maravilhosa e inspiradora, como nenhuma outra. Acredito que uma grande parte do que é chamado de obra literária normal, de uma alta ordem, é inspirada por pessoas do outro lado. Isso não significa que nós mesmos não possuímos poder criativo. Fazemos e temos de desenvolvê-lo tanto e tão bem quanto podemos. Mas a ajuda de um especialista em qualquer assunto que nos concentramos certamente será útil, mesmo que o perito tenha passado para o outro lado. O fato de que ele tenha passado para lá fará a sua assistência tanto mais valiosa como ele ajudará sem interferência. Ele não tem contas a acertar e deixou o ciúme e inveja para trás e, portanto, pode tornar um colaborador melhor do que qualquer outro que você possa encontrar no corpo físico. Se só você puder colocar-se em contato com tal pessoa. Acredito que no outro lado há muitas almas nobres intelectuais cuja missão é ajudar com o progresso espiritual e mental das pessoas na Terra e que estão avidamente prestando atenção à oportunidade de trabalhar através de um instrumento psíquico adequado.
Aqui, mais uma vez, é a necessidade de desenvolver a nossa mentalidade para que possamos pensar e viver em um plano puro e elevado de pensamento. Ou de outra forma, não podemos entrar em contato com essas mentes mais altas. Cura e diagnóstico. Que demonstração maravilhosa de poder espiritual pode ser dada através da cura ou pela imposição das mãos ou do tipo mental. Neste capítulo eu não estou falando das maravilhas da ciência cristã, mas do trabalho útil que pode ser feito se um coopera com um guia de cura, aquele que pode ter sido um médico em sua vida terrena, um curandeiro natural. Muitos desses últimos são índios norte-americanos que praticam a arte de cura como uma parte de suas vidas normais, quando na Terra. Eles parecem ter um tremendo poder para ajudar e direcionar as forças de cura através de um método adequado. Acho que não há dúvida de que o poder de cura está disponível para todos. Temos apenas que aprender a usá-lo, conduzi-lo como é. Quando Nosso Senhor estava na Terra, tenho certeza de que Ele quis dar-nos a entender que era assim. E que poderíamos e deveríamos aproveitar a força divina, a fim de curar os outros e nós também. É uma coisa curiosa que é sempre mais fácil de curar os outros do que curar a si mesmo. É como se o poder só pudesse fluir através de uma e saísse novamente para outra pessoa, quase como se não pudesse ficar em um, a menos que fosse dirigido lá por outra pessoa. É algo difícil de explicar e eu sei que há exceções, mas estou certo de que esta é a regra geral. Em outras palavras, um médico acha muito difícil a autocura. No capítulo anterior, eu disse-lhe como o North Star entrou em contato comigo e ele certamente ajudou várias pessoas de uma forma extraordinária. Feda também tem uma certa quantidade de poder de cura, mas tem muito pouco tempo de sobra para usá-lo. Pois está tudo tomado por transmitir as mensagens dos diferentes comunicadores para os assistentes. Há muitos anos atrás, pouco antes de começar meu trabalho profissional como médico de trânsito, trabalhei como médico do extremo oeste, como um sujeito de trânsito para efeitos de cura de pacientes com problemas diferentes, geralmente de ordem nervosa, como balbuciante, gagueira, alucinações, melancolia, etc. Esse processo foi chamado de sugestão de transferência, tanto quanto me lembro. Eu iria ao estado de transe, ninguém nunca me colocou nessa condição, eu mesmo sempre a induzi. E que o médico queria falar com a minha mente subjetiva e dizer-lhe que o que estava errado com o paciente. E que deve entrar em contato com a mente subjetiva do paciente, com o propósito de eliminar o problema dele. Pelo menos é assim que o médico explicou o processo, mas Feda sempre, categoricamente, o contradisse. Ele não acreditava na existência de Feda e às vezes ele costumava insistir em falar com ele. Ela costumava insistir em falar com ele com a ideia de que ela pudesse convencê-lo que ela era realmente uma pessoa. Ele sempre repetia a mesma coisa com ela, mais e mais novamente. Não, você não é uma personalidade, você é simplesmente uma mente subjetiva. Feda não fez entender o termo em tudo nesses primeiros dias de seu trabalho. E usado para assegurar-lhe. Feda não é uma mente subjetiva, Feda é uma pessoa. Os argumentos devem ter sido muito banais e desinteressantes, como evidentemente um médico e Feda disseram muito pouco a mais um ao outro sobre o tema de sua personalidade, exceto as frases que eu passei. Mas ao que parece não se cansava de repeti-lo uns aos outros às vezes. De vez em quando Feda daria a ele uma mensagem de alguma relação sua no outro lado, mas ele sempre considera como a mente subjetiva, e acho que Feda imaginava que isso fosse um termo injurioso.
porque por um longo tempo depois, se ela desaprovasse qualquer um, ela diria que estava com medo de que a pessoa fosse uma mente objetiva. Eventualmente, Feder produzia tais evidências convincentes para um médico que ele não podia sozinho atribuí-la à mente subjetiva e solicitar um amigo em comum para chamar e perguntar-me para dizer a Feder que finalmente ele estava convencido de que ela realmente era uma entidade, a personalidade, e não uma mente subjetiva de modo algum. Feder recebeu a notícia com muita calma, mas acho que ela ficou satisfeita, pois gostava do médico, apesar de sua vez de seus métodos autoritários para com ela. Tudo isso é bastante, a propósito, mas eu tive que trazê-lo a fim de salientar a diferença entre as linhas inteiramente mentais de cura e as espirituais. Achei que o tipo mental era extremamente desgastante, tanto que logo após o início do meu transe mediúnico eu tive que desistir por completo. Quando eu trabalhava com o North Star, não achava tão cansativo, mas é claro que eu descobri que não poderia fazê-lo para além das minhas sessões com Feder, pela simples razão do que eu não tinha tempo para ambos. Acho que o trabalho de cura do médico foi realmente muito ajudado por médicos espirituais e guias, embora naquele tempo ele não acreditava. Na verdade, eu acho que foi a falta de cooperação consciente com e a apreciação de o trabalho dos ajudantes do espírito que me levou a descobrir o quão cansativo era o trabalho. O curandeiro que conhece e reconhece a cooperação dos guias constata que, embora ele ou ela possa sentir uma certa quantidade de natural cansaço mental e corporal, depois de um longo processo de trabalho de cura, ele recebe algo de volta mais tarde. É recarregada, na verdade. É extraordinária a rapidez com que se recuperam. Isso não parecia ser o caso, de modo algum. Quando eu estava trabalhando exclusivamente nas linhas de mente subjetiva, eu ficava muito cansado depois e não me recuperei até que tivesse descansado por um bom tempo. Muitas pessoas possuem o poder de cura, da cura, mas isso depende da forma como elas o desenvolvem, o usam, se matam ou o curam através dele. Acho que é muito necessário compreender algumas regras simples. Regras que talvez o professor experiente de cura dificilmente acharia necessário para impressionar o aluno, ainda que eu tenha pessoalmente verificado a importância na prática real. Há agora muitos centros de cura e para instruir as pessoas como se curar também. Ninguém precisa dizer, eu não sei como definir sobre a aprendizagem de tal trabalho. Em Londres existem excelentes instituições onde as aulas de cura são realizadas, até mesmo em pequenas cidades provinciais. Tais círculos podem ser encontrados onde eles estão sempre prontos para admitir qualquer um que sinceramente deseja desenvolver seus dons e ajudar os outros. Quando o North Star me controlou para a cura, ele sempre aparecia, apelando por alguém muito maior do que ele mesmo, antes de iniciar o seu tratamento. Ele nunca falou, mas ele usava para manter as mãos para cima e para fora, como se esperasse algo para ser colocado e derramado neles. Sua atitude era, obviamente, de oração ou súplica, embora estivesse geralmente em uma posição ereta. Depois de um momento, ele iria abordar o paciente. Se o problema fosse local, ele normalmente encontrava no local exato e começava a tratá-lo. Às vezes misturava o ar logo acima dele, fazendo movimentos pequenos e curiosos e tocando o lugar muito levemente, de modo que, mesmo que fosse muito suave, eu nunca conheci um paciente que não sentia qualquer dor quando ele fazia isso, só um sentimento de calma curioso. Isso aconteceu mesmo quando o paciente não era capaz de suportar a pressão de uma folha sobre a área afetada. É mais importante que, previamente, você deve fazer sensível ao seu guia e estar suficientemente em contato com ele para que ele seja capaz de, através de você, diagnosticar a condição do paciente, ou sentir a parte doente ou o conjunto de problemas. Diretamente ele começa a controlá-lo. Se o problema for uma origem nervosa, o guia provavelmente tratará da coluna vertebral, de trás do pescoço e a cabeça. Através de mim, North Star faria sempre os passos para baixo, depois que ele havia tratado o problema localmente, se fosse possível fazê-lo, terminando os passos, quer num ângulo como os ombros para começar, os cotovelos, as pontas dos dedos, em seguida até os joelhos e finalmente varrendo para baixo, do alto da cabeça, até a ponta dos dedos dos pés, como se ele estivesse finalmente limpando todo o organismo.
Seus movimentos eram extremamente vigorosos às vezes, mas seu toque era extraordinariamente leve e delicado. Hoje em dia ele muitas vezes vai ao trabalho com um senhor que não é um curandeiro profissional, mas que tem feito muitos trabalhos por tratamento ausente. Você vai encontrar excelentes instruções tanto para o tratamento presente e ausente, com Margaret V. O livro de Underhill e Ellie McGregor sobre desenvolvimento psíquico, que mencionei anteriormente, deve ser lido por todo aquele que deseja desenvolver qualquer uma das faculdades psíquicas. Eu só dei os pormenores relativos a North Star e seus passos, porque foi a minha própria experiência pessoal de cura. Mas há muitos outros métodos diferentes, embora várias pessoas que conheço tenham trabalhado com muito sucesso em linhas da Estrela do Norte. Há duas coisas que sinto que cada curandeiro deve evitar. Uma está em tentar dar um tratamento muito longo de uma vez. A outra é falar e permitir que a mente vague durante o tratamento de um paciente. Isto, é claro, se aplica a curandeiros que usam o seu poder normalmente, como a maioria faz. Apenas um número relativo pequeno de pessoas cura por meio do transe completo. Uma amiga minha, vou chamá-la de Senhora B, tinha excelentes poderes de cura quando ela começou a usá-los corretamente. Ela me ajudou muito em uma ou duas ocasiões e eu comecei a ficar muito esperançosa de fato sobre a qualidade de seu poder e de seus serviços a pessoas doentes e sofredoras. Um dia fomos juntas visitar uma amiga que era quase uma desconhecida, a Senhora B, pois ela a viu apenas uma ou duas vezes antes. Nossa anfitriã queixou-se de uma dor de cabeça intensa e a Senhora B ofereceu-lhe um tratamento de cura, que a nossa anfitriã acredita e geralmente responde a muito rapidamente e de forma satisfatória. Enquanto a tratava, a Senhora B manteve um fluxo incessante de conversa, principalmente reminiscências de pessoas, lugares e coisas sobre as quais seu paciente conhecia. E eu estou com medo, não se importava com nada. Após cerca de 10 minutos, tentei dar à Senhora B uma dica de que era melhor manter os pensamentos sobre o assunto na rédea, mas ela não aceitou. Todo esse tempo suas mãos estavam dando passos e a cura foi aparentemente exercida, mas a nossa anfitriã foi visivelmente esmorecendo diante do tratamento e finalmente ela não aguentou mais tempo, mas deu alguma desculpa e escapou para o seu quarto. A próxima vez que a vi, ela me disse que o tratamento quase enervava, sua cabeça estava pior. Ela tinha passado uma noite inquieta e me senti muito mal durante todo o dia seguinte. A senhorita B veio me ver novamente algumas semanas mais tarde. Ela comentou que eu parecia cansado e gentilmente sugeriu que ela deveria me dar um tratamento. Concordei porque eu queria saber se ela teria o mesmo efeito drástico em mim como ela tinha tido com a minha amiga. Sentei-me e ela começou a dar o passo de sempre. Foi muito calmante e relaxante. Comecei a sentir o benefício bem rápido. Depois de alguns minutos, a senhorita B começou a falar sobre algum assunto mundano que não tinha conexão com o tratamento de cura que ela estava me dando. No começo eu não tomei conhecimento, mas tentei manter minha mente e corpo passivos e receptivos para que eu pudesse absorver a cura de energia. Mas depois de um tempo muito curto, comecei a me sentir mais irritado. Eu não podia ficar parado. Eu me senti tão extraordinariamente nervosa e eventualmente eu tive que parar o tratamento, sentindo-me pior do que eu tinha antes de ter começado. Depois, Fed explicou que era muito mais importante que a mente do curador, quando ele ou ela está trabalhando normal e conscientemente, deve ajudar a direcionar o poder e cooperar com o guia, direcionando-os para o paciente. Feda disse que usar o poder mental de lembrar incidentes de varejo que não tinham relação com o assunto em questão seria absolutamente perder o poder. Na verdade, os guias advertiam-me novamente para nunca desperdiçar minha energia psíquica ou mental em conversa desnecessária quando estou pretendendo usar meus poderes psíquicos em qualquer direção. Seja em sessões ou trabalho criativo ou construtivo de qualquer espécie. Eu acredito que se jogue fora a energia quando se usa a força sem sentido. Há momentos em que uma certa quantidade de falas solta, uma troça entusiasmada de ponto de vista e planos entre amigos é frequentemente muito estimulante e abre as válvulas de segurança.
por assim dizer, mas deve ser cauteloso em ceder mesmo este passatempo agradável. Quando se tem algum trabalho definido de realizar, eu nunca falo antes de uma sessão, ou permito-me ouvir qualquer outra pessoa fazendo, se eu puder ajudar. Eu sei que há algumas pessoas que me dizem que elas simplesmente existem em emoção e azafama e faz o seu melhor trabalho psíquico, quando no meio dela, bem, talvez elas façam realizar uma determinada quantidade de trabalho psíquico, mas também conheci alguns dos amigos que alegam ter ajudado. E se tivesse ouvido o que essas pessoas infelizes disseram sobre os resultados da sua ajuda, eu acho que elas iriam mudar suas táticas. Profecia. Crie uma barreira de confiança em torno do hoje. Preencha o espaço com um trabalho agradável e nele permaneça. Procure não através das grades protetoras sobre o amanhã. Deus te ajudará a suportar o que vem de alegria ou de tristeza. M.F. Butts. Se nós todos fôssemos conteúdos a viver o hoje e fazermos o nosso melhor nele, a vida poderia ser melhor e certamente um caso mais simples do que é para a maioria de nós. Sondando as probabilidades do amanhã traz muito pouco da verdadeira felicidade. E acho que podemos desgastar os nossos poderes de resistência na contemplação das dificuldades de amanhã. E tornar-nos incapazes de combater o trabalho de hoje também. Algumas pessoas parecem ter um dom notável de profecia ou ver o futuro. Acho que o presente em si é uma das mais úteis na eliminação da afirmação de que todas as mensagens dadas de forma supernormal são apenas o resultado de alguma forma de telepatia entre a mente e a mente do plano físico, que cessa quando o cérebro do físico morre. Sabemos que muitos acontecimentos mais improváveis foram, desde tempos imemoriais, profetizados através de médios e vieram passar exatamente como preditos. Eu mesmo tive algumas ilustrações muito marcantes desse tipo. Embora eu tivesse usado as palavras, algumas pessoas parecem ter um dom notável de ver o futuro. Eu só fiz porque é a forma como o dom é geralmente descrito, mas a partir da experiência pessoal que tive, e a partir de informações recebidas de vários guias confiáveis sobre o lado espiritual da vida, eu acho que nós podemos sempre olhar para uma ou duas explicações da informação em relação ao futuro, que designamos como profecia. O que disse é que aqueles nos planos superiores estão sempre elaborando e organizando certos planos para o benefício da humanidade no plano terrestre. Os espíritos que estão em comunicação com a Terra estão autorizados a cooperar, fazendo seus amigos na Terra, com quem estão em contato, familiarizar-se com os planos ou com muitos deles, que têm que saber de modo a alistar sua ajuda na questão. Alguns médicos parecem estar mais bem qualificados para passar corretamente em detalhes de planos em relação ao futuro do que outros. Na verdade, existem alguns médicos sem poderes, mas o registro de coisas e acontecimentos que passaram. Outros não podem tocar no passado, mas parecem tocar as mentes dos espíritos ajudantes em matérias relacionadas apenas com o futuro. E pode praticamente não dar nenhuma informação sobre os amigos do outro lado, ou as evidências sobre eles. Uma vez fui a uma tal médium no oeste da Inglaterra.
Pensei que poderia ser interessante obter uma mensagem do meu pai ou da mãe, ou de algum outro amigo se quiserem dar uma, ou como eu não tinha lhes dado uma oportunidade de comunicar-se comigo por um tempo considerável. A médica concedeu-me uma sessão com duração de quase 1 hora, mas do começo ao fim ele não demonstrou nenhuma tentativa de fazê-lo, qualquer um que eu sabia. Mas ele me deu algumas mensagens muito notáveis sobre uma questão importante em relação à qual eu não sabia de nada no momento e que eu verifiquei 3 ou 4 meses mais tarde. Ele descreveu minuciosamente as pessoas que estariam envolvidas no caso, as pessoas que eu nunca tinha visto no momento da sessão. Algum tempo depois, Feda me disse que ele tinha tomado conhecimento sobre o assunto todo, como tudo fora organizado por pessoas do outro lado e fora conectado com o meu trabalho psíquico. Como nem ela, nem nenhuma das minhas relações poderia conseguir qualquer coisa por si mesma na audiência, Feda pensou que ela poderia muito bem utilizar o poder e tempo dizendo-me algo que eu deveria ser capaz de provar mais tarde e estar interessada. Não foi muito importante saber algo sobre o assunto, mas por outro lado, não havia nenhuma razão específica para que eu não o soubesse. Este médium estava inconsciente que estivesse recebendo a informação por uma entidade desencarnada. Ele disse: eu vejo ou ouço tal e tal coisa. Nenhuma única vez referente a alguém ou alguma coisa do outro lado. Em um ponto, logo depois que ele iniciou a sessão, eu interrompi dizendo: obrigada. O que você me disse é muito interessante, mas você não vê ninguém que tenha desencarnado perto de mim? Nenhum dos meus amigos espirituais quer enviar uma mensagem? Perguntei. Isso foi suficiente. Ele parou por um momento, depois saiu correndo, como se tivesse de repente encerrado. Em um caminho no vale de sombras eu vi um homem e uma mulher. Você os conhece? Ele então esperou por mim para reconhecer essa descrição um tanto vaga, e eu disse a ele que às pressas não podia ter certeza, de modo que ele amavelmente seguiria novamente em suas próprias linhas. Eu podia ver que ele foi um verdadeiro psíquico. Como ele me deu uma excelente prova de coisas que pertencem à Terra, mas ele entrou em contato diretamente com o Vale das Sombras, ele parecia perdido. Evidentemente, seus guias tinham sido incapazes de desenvolvê-lo além do campo da profecia. A previsão mais marcante que efetuou todo o meu futuro e trabalho foi a que me foi dada no ano de 1906. Foi durante esse período difícil, quando eu havia insistido em participar de reuniões espíritas, apesar da oposição de minha mãe, de seu desgosto a respeito de qualquer assunto relacionado ao tema. Eu tinha perdido a voz para cantar, tanto quanto a esperança para fins profissionais, mas ainda ocasionalmente cantava nas reuniões espíritas de domingo. Uma amiga tinha me perguntado se eu poderia cantar uma tarde de domingo na reunião infantil, o tipo de escola dominical espírita, a qual mencionei em um capítulo anterior. E ela me pediu para ligar para ela na casa onde morava, que pudesse me acompanhar no salão. Ela era órfã e tinha transformado a sua casa com uma amiga, uma mulher mais velha que era médium, e dirigia o serviço daquela tarde, e também daria clara evidência na reunião da noite que se seguiu ao serviço das crianças. Eu cheguei na casa de minha amiga e fui mostrando por ela, a mesma sala de estar. Ela saiu da sala para buscar sua amiga, a médium que eu não tinha visto antes. Esqueci seu nome, mas eu vou chamá-la de senhorita A. Bem, quando a senhorita A entrou na sala, ela avançou para mim com a mão estendida. Eu coloquei a minha na dela, e ela olhou para meu rosto e disse: não diga nada, não me interrompa, seus guias estão aqui, desejam dizer-lhe algo de grande importância. Nesse momento eu sabia muito pouco sobre meus guias. Se alguma coisa, na verdade, eu não achava que tivesse algum especial. A senhorita fechou os olhos e, ainda segurando as minhas mãos, parecia estar falando em parte, eu quase inteiramente sob controle. Ela disse que meus guias estavam indo para me preparar para um trabalho espiritual importante, mas que as minhas condições atuais estavam antagônicas a ele, que eu deveria ser capaz de embarcar até que grandes mudanças tivessem ocorrido e até que encontrasse um homem que tivesse afinidade comigo, através do qual os guias se dirigiriam a mim. Naquela época eu não tinha pensado seriamente em fazer qualquer trabalho no movimento. O palco parecia ser a única abertura para mim. Mas como a maioria das moças, fiquei emocionado pela referência à minha afinidade. Assim que eu decentemente pudesse, eu perguntei à médium se ela poderia descrever um homem a quem os guias foram tão gentilmente
resguardado para mim. Sim, ela disse, eu o vejo muito claramente. É para o meu desgosto e decepção, ela passou a descrever um homem de cerca de 65 anos, grande bigode grisalho, cabelos brancos nos lados, nariz adunco, alto, mais de 1,80 m, muito magro, vestido calças de cor cereja. Que cara, eu pensava. Casaco de pele azul pálido, chapéu feito de couro ou algum material brilhante com penas brancas ao lado. Ela disse que eu deveria encontrá-lo dentro de um ano. De qualquer forma, ela foi mais enfática ao dizer que ele era um homem para mim. E era o mais indicado para o trabalho espiritual que devia fazer. Procurei por ele por alguns meses e, de vez por outra, esqueci-me dele. Quando cerca de 10 meses se passaram, entrei para uma companhia que estava ensinando uma espécie de drama romântico do tipo Reino Mítico, em que um inglês que, por causa de seus extraordinários feitos heróicos, é proclamado rei de um desses reinos misteriosos, sempre descrito como estando no coração da Europa. Eu não queria me juntar a esta companhia, como eu tinha um compromisso muito melhor aberto para mim, mas eu me senti fortemente, embora naquela época eu não o teria chamado psiquicamente, impressionada e aceitar esta peça particular. Fiz amizade com uma outra moça e durante a troca de confidências disse ela, e não com uma brincadeira, sobre a figura muito desinteressante e idosa de pandeiga que havia sido descrita para mim como sendo minha afinidade, e mencionei que ainda não o havia conhecido e esperava que eu nunca o encontrasse. Minha companheira comentou que tínhamos visto todos os homens da companhia e não havia ninguém como o descrito, então eu estava seguro de que nessa turnê não teria chance. Agora, nós não tivemos um ensaio geral e não conhecíamos todos os costumes que viriam, pois chegaram atrasados alguns dos cestos de roupas. Assim, na noite de abertura, a maioria de nós parecia muito diferente. Eu tinha acabado de sair do palco depois da minha primeira entrada e estava esperando na ala, observando o que seguia, quando, para minha surpresa, caminhava a minha afinidade com calça cereja, casaco azul pálido, aparado com pele, bigode grisalho, chapéu de preto brilhante, com penas e tudo mais, e aparentando apenas cerca de 65 anos. Ele representaria um oficial do exército esloveno. Corri para o meu quarto de vestir e gritei para minha amiga que eu tinha visto a minha afinidade, que era um homem a quem ela e eu absolutamente detestávamos, quando ele foi terrivelmente rigoroso e sempre ameaçávamos por tagarelarmos e perturbarmos os ensaios. Meu novo amigo estava tão consternado como eu, mas me confortava com a sugestão de que se colocássemos nossas cabeças juntas com firmeza, que poderia eventualmente inventar algum esquema para derrubá-lo. Bem, nós não colocamos nossas cabeças juntas neste objeto digno. Em vez disso, descobrimos nós mesmos de forma gradual e muito naturalmente, formando uma boa amizade com ele. E eventualmente tudo acabou assim, como a Mad tinha previsto praticamente há um ano antes. Agora a coisa toda mostrou a prova de um plano definido por parte dos guias. A Mad tinha ou furado o plano ou tinha sido propositadamente dito pelos guias. Não estou bem certa disso. E eu não acho que isso importe. Muitas previsões ou profecias simplesmente significam que nos é dito que está sendo providenciado, ou tentados por nossos próprios guias e os amigos por lá. Ocasionalmente, quando as coisas dão errado e parece como se a profecia não tivesse se tornado realidade, é porque nós mesmos temos de alguma forma interferido ou estragado os assuntos. É extraordinário que um número desses acontecimentos preditos viram realidades e como poucos falham. Dona Louisa Owen, que pode ser conhecida por muitos de vocês pelo nome, possui o dom notável nesse sentido. No inverno de 1924, quando a senhorita Valley Owen tinha escrito a meu respeito a oferta do Sr. Alfred Morris para me dar uma casa à beira-mar, a senhorita Louisa Owen, que não tinha relação com o reverendo George Valley Owen, veio me ver e a disse que estávamos indo embora de mudança. E quando eu disse a ela o nome do lugar, ela me informou que eu tinha uma casa lá e viveu lá uma parte do ano. Pouco antes dela me deixar, ela se virou e disse: eu tenho uma forte impressão de que você não só vai a este lugar por um mês, como você pensa. Você vai ter uma casa lá e vai resolver lá.
Vai ser bom para a saúde do seu marido e os guias ajudarão a organizá-la. Eu posso, de forma clara e evidente, ver você lá. Parecia tão impossível naquele momento que nem sequer discuti a possibilidade sobre o assunto. Na verdade, esqueci tudo a esse respeito. Mais de 3 anos depois, as coisas começaram a se mover na direção de termos uma casa perto do mar, onde eu poderia levar o meu marido ocasionalmente, pois os hotéis e internatos eram tão caros e ele não poderia desfrutar do direito à dieta neles. Ocupar casas mobiliadas de outras pessoas era muito caro e nós não poderíamos sempre ter certeza de obter alojamento apenas quando fosse necessário. Sem lembrar da profecia da senhorita Wu, encontrei-me negociando, levantando uma hipoteca e construindo uma pequena casa junto ao mar, assim como ela tinha dito que eu faria. Tudo conspirava para me ajudar, mas não até que eu tivesse começado a tarefa de construção foi que me lembrei do que havia sido dito. Eu mesmo desenhei o projeto sozinho e sabia que meu pai, que era um inteligente arquiteto amador, me ajudaria. Tive a sorte de encontrar um construtor que não risse dos meus projetos e desenhos. De fato, ele disse que eles foram bastante viáveis. Antes da construção efetivamente iniciada, Ellie McGregor me convidou para uma sessão com ela. Sua controladora é uma menininha muito viva e inteligente, chamada Poliana. A senhorita McGregor não sabia nada sobre minha construção à beira-mar, mas durante a sessão foi extremamente probatória. Poliana de repente apresenta o tema, começando por descrever a casa que eu tinha esboçado, e ela passou a descrever em detalhes. Tudo o que ela disse aplicado ao meu projeto da casa, exceto por um particular, que me intrigou muito no momento. Poliana diz: patroa, esta é a forma como ela aborda alguém, casado ou solteiro, jovem ou velho. O que é aquela coisa grande de vidro saindo ao lado da casa? Eu disse: nada, a não ser que você esteja vendo, por clara evidência, uma das janelas abertas, que dá para o exterior, é claro. Ela respondeu: não é uma janela, é parte da casa, há um monte de vidro nela, e há um teto, o mesmo que a casa tem. Eu lhe disse que não era bem isso, porque eu tinha ficado impressionado em desenhar uma casa quadrada, sem ângulos ou projeções, uma vez que seria muito mais barato de construir. Mesmo as janelas foram planas, não há baias, e o construtor tinha aprovado do ponto de vista da economia. Embora é claro que eu preferisse um esboço mais fragmentado e artístico se estivesse de acordo com minhas posses. Poliana foi bastante positiva, dizendo está certo. Ela consentiu em ir para outros tópicos, mas em todo o resto da sessão. Ela mencionava de vez em quando: sim, ela tem um pedaço muito grande construído para fora. Tem. Eu não tive qualquer aviso prévio. Como eu me senti tão certa de que ela tinha cometido um erro, eu não mencionei um assunto para o meu marido, nem para ninguém. 3 meses depois, a casa estava quase concluída. O telhado estava pronto e apenas alguns pequenos detalhes a serem alterados e pintura ficaram restando. Meu marido e eu fizemos uma consulta para ver o construtor na casa em uma manhã. Quando chegamos, ficamos muito satisfeitos com tudo. De repente, percebi que meu marido e o construtor estavam discutindo algo e que apontava para o lado da casa. O construtor começou a tirar medidas. Perguntei-lhe o que ele estava fazendo e eles explicaram que de repente ocorreu-lhes que seria absolutamente necessário adicionar uma varanda espaçosa ou sala de espera à casa, de modo que os ventos fortes de nordeste não iriam explodir à direita para a porta da frente quando fosse aberta. O construtor disse que temia que não pudesse usar as portas principais, muitas vezes no inverno, a menos que nós tivéssemos a varanda com uma segunda porta construída. Curiosamente, nenhum de nós tinha pensado nisso antes. Então, a clara evidência de Poliana estava certa depois de tudo. Quando a varanda foi construída, estava exatamente como ela havia descrito. Uma grande coisa de vidro, com telhado como a casa. Ela tinha visto a casa concluída
como meu pai sabia que deveria ser. Poliana é notavelmente precisa em dar informações de coisas que são totalmente desconhecidas para o acompanhante no momento da sessão. Sua médium, a senhorita MacGregor, possui um extraordinário poder de diagnóstico. Uma senhora que conheço foi vê-la para uma sessão 15 dias antes de ser operada. Tudo tinha sido arranjado para essa finalidade. A senhorita MacGregor disse que ela não operaria, pois não havia nada a ser operado. Quando a assistente foi para a operação, o cirurgião a examinou novamente no dia anterior e disse-lhe que o problema havia inesperadamente sumido e que nenhuma cirurgia seria necessária. Estes são apenas dois pequenos exemplos da precisão da mediunidade da senhorita MacGregor. Sabia que ela declarava muitas frases que achavam estarem erradas na hora. Coisas sobre as quais alguém estivesse completamente ignorante, mas eu nunca soube que ela tivesse errado. Estou certa de que isto não é apenas devido à força de seu poder psíquico, mas de suas qualidades naturais e as características de consciência e sinceridade. Ela é muito consciente da certeza de que fala, de seus guias espirituais, de seus fatos, e isso faz toda a diferença no mundo, quando o médium tem que se adaptar a muitos comunicadores diferentes e condições difíceis e variadas. Da escuridão para a luz. Através do amor à luz, ó maravilhoso caminho, isso leva das trevas para o dia perfeito, da escuridão e da tristeza da noite para a manhã que vem cantando além do mar. Através do amor à luz, através da luz, ó Deus, a ti, que és amor do amor, a eterna luz da luz. R.W. Gilder. De onde faz toda essa investigação de fenômenos este líder de desenvolvimento espiritual e psíquico? Pergunta. Esta é a pergunta que muitas pessoas fazem, pessoas que não estudaram o assunto do espiritismo. Qual é o bom de tudo isso? Minha resposta, minha definitiva e cuidadosamente pensada resposta, fundamentada em muitos anos de experiência pessoal, é que o espiritismo conduz da ignorância para o conhecimento, a partir da escuridão para a luz, a partir de a tristeza da noite para a manhã que vem cantando além do mar. Existe algum outro assunto sobre o sol que pode fazer muito para nós? Muito por nós? Pergunta. Quando percebemos que há alguém além da vida, onde os nossos queridos esperam por nós? Pergunto. Não fará toda a diferença no mundo, não somente para a nossa felicidade, mas também para a edificação do caráter, fazendo-nos pensar nos outros por causa de nossa percepção da continuidade da vida e amor? Eu sei que a igreja não diz para ter fé, alguns de nós parecemos ter nascido com muita fé, um grande número parece ter nascido com nenhuma. Que coisa maravilhosa é ter fé, que quem não gostaria de tê-la se pudesse? Eu acho que existe um caminho, uma rota direta à fé para aqueles que não foram abençoados com ela no momento do nascimento. É o caminho do conhecimento da razão que podemos alcançar através do estudo do espiritismo. Pode-se objetar que a fé que tem de ser baseada no conhecimento não é mais fé. Sim, é uma fé mais forte. Uma que pode resistir às investidas de dificuldade, tristeza e até mesmo tragédia. Pessoas que eu vi que uma vez teria jurado por sua fé, os ministros da igreja ortodoxa e outros, mas quando uma tristeza enorme e inesperada vem na forma de um falecimento, a sua fé foi abalada e em alguns casos despedaçada. A prova de que eles depois receberam através do espiritismo um conforto e a satisfação de comunicação com o ente querido perdido, deu-lhes de volta fragmentos de sua fé destruída, agora cimentada para além de qualquer possibilidade de quebra, de força de seu novo conhecimento e certeza. J.G. Winter escreveu. Nós vivemos pela fé, mas a fé não é escrava do texto, da legenda. A voz da razão e de Deus, da natureza e do dever nunca estão em desacordo. O que pede o nosso Pai de seus filhos, senão a justiça, a misericórdia e a humildade? Um serviço razoável de boas ações, vida pura, ternura e as necessidades humanas.
reverência e confiança, e oração para a luz, para ver as pegadas do Mestre em nossos caminhos diários. Eu acho que a comunicação com aqueles que já passaram ajuda-nos a seguir as pegadas do Mestre em nossos caminhos diários. Não apenas na teoria, mas também na prática. Muitos assistentes, professores cristãos, ateus ou agnósticos, depois de estabelecer a comunicação com seus entes queridos falecidos, através de Feda, pediram uma fórmula, alguma simples e diretamente do plano espiritual, em que eles poderiam começar a moldar suas vidas de novo. A resposta tem sido sempre a mesma. Você já tem um único ensinamento, um único plano, um único exemplo de que você precisa. Vire-se para o Novo Testamento, leia o registro da vida do Cristo, seus atos e suas palavras enquanto estiver na terra e siga-o. Sempre que puder, pare de discutir sobre os pontos abstrusos, incidentais e suplementares e simplesmente obedeça seu comando de amar uns aos outros e faça aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Eu sorrio quando leio o absurdo que está escrito sobre a facilidade com que os maus espíritos personificam aqueles que amamos, usando seus nomes, adotando suas maneiras, sendo capaz de ler toda a história do passado daquele por quem eles se passam, a sua relação com o assistente, e sente uma performance igualmente maravilhosa. Os espíritos malignos devem realmente estar ministrando anjos. Pelos frutos os conhecereis, somos informados. Os únicos frutos dos quais eu já tive qualquer experiência pessoal, de ter tido uma orientação sábia e amorosa, exortando-nos a bons atos, puros e nobres pensamentos. Nunca em todas as milhares de mensagens que eu tomei conhecimento durante muitos anos de trabalho, ouvi uma palavra que deixasse de ter uma influência útil e enobrecedora do caráter e da mente do destinatário. É claro, quero dizer que esta declaração se aplica apenas às comunicações que vieram através de médios devidamente desenvolvidos, ou para os investigadores que se sentem num âmbito de condições corretas, tendo as suas próprias mentes nada além do que seja bom. Não estou me referindo ao assunto que pode vir à mente perturbada, enlouquecida de uma pessoa histérica ou mentalmente doentia. Eu tive alguma experiência de manicômios que visitei pessoalmente e também tenho 2 grandes amigos que trabalharam nesses locais. Como resultado de nossas investigações e observações, e são dados apoiados por estatísticas, chegamos à conclusão de que muitas dessas pessoas pobres podem estar sofrendo de mania religiosa, mas elas nunca haviam participado de uma sessão espírita em suas vidas. Certamente elas não estudaram o assunto correta e completamente, ou elas não estariam lá. Quantas pessoas já me disseram que foram salvas do manicômio, não foram empurradas para lá por aquilo que têm visto e ouvido através do espiritismo? Se elas veem as nossas provações e as nossas tristezas, como pode ser feliz? Muitas vezes me perguntam. Elas estão felizes porque podem ver mais longe do que nós. Elas sabem que é só por pouco tempo que estamos de luto e lutamos aqui. Elas não são insensíveis ao nosso sofrimento, nem nos querem para dar lugar a ele, mas para nos beneficiar, deixando-nos ajudar a compreender os problemas das outras pessoas, até que possamos nos juntar a eles novamente. Eu não sei quem escreveu as seguintes palavras. Eu as li recentemente em um pequeno livro, ao qual nenhum nome foi ligado, mas devo dar-lhes aqui porque elas são de tal completa resposta à pergunta muitas vezes repetida. Será que aqueles que amamos, que desencarnaram, nos veem e sabem o que sentimos sobre eles? Estamos muito certos de que ele vai dar-lhes de volta o brilho, a pureza e a beleza. Sabemos que ele vai, sim, manter a nossa própria, a sua, até que adoeçamos, até que adormeçamos. Sabemos que ele não quer partir os fios que abrangem entre o aqui e lá. Ele não quer dizer, embora o céu seja justo, para alterar os espíritos que entram lá, que esquecem, os olhos levantados e úmidos, os lábios também em oração, o desespero mudo. Tenho a certeza de que seremos muito felizes, porque por pouco tempo estivemos tão tristes. Minha vida em 2 mundos, Gleides Osborne Leonardi.